Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Dai-nos, ó Virgem pura, fé, pureza e esperança. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema de hoje, eu pretendo dar só a primeira parte, porque ele é um pouquinho extenso, é sobre as artes liberais como virtudes intelectuais no pensamento de São Tomás de Aquino. O que são as artes liberais? Vou começar a nossa introdução. As artes liberais consistiam num conjunto de disciplinas básicas consideradas essenciais para a formação humana na Idade Média. Herdadas da antiguidade greco-romana, essas disciplinas foram, na Idade Média, adaptadas e desenvolvidas num quadro de referência cristão por autores como Santo Agostinho, mas na antiguidade tardia, na verdade, ainda não era Idade Média, depois Boécio, Cassiodoro, Santo Isidoro de Sevilha, Alcuino, Bernard et Thierry de Chartres, o João de Salisbury, Hugo de São Vítor e São Tomás de Aquino. As artes liberais eram divididas em trivium, que eram as disciplinas da lógica, gramática e retórica, e o quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia. A finalidade das artes liberais era a preparação intelectual para o estudo da filosofia, da teologia e para a leitura das Sagradas Escrituras. Eram chamadas de trivium e quadrivium por serem compreendidas enquanto vias. Vium, no final dessa palavra, trivium, quadrivium, é de via, de caminho, referindo a essa terminação. Eram consideradas, compreendidas enquanto vias que o espírito deveria percorrer previamente para chegar até a filosofia e a teologia, ou seja, até o conhecimento de Deus, que é a finalidade do homem. Segundo David Wagner, foi Santo Agostinho, o padre da igreja, que exerceu o papel mais importante no processo de assimilação e adaptação desse conjunto de disciplinas ao quadro de pensamento cristão. Segundo Baker, Santo Agostinho via as artes liberais como meios de conduzir a alma à contemplação das verdades eternas, necessária para a formação do homem cristão. O objetivo dessa palestra é apresentar como Santo Tomás de Aquino concebia as artes liberais como virtudes intelectuais, que deveriam desenvolver as capacidades de operação intelectual mais fundamentais e previamente necessárias ao estudo da filosofia e da teologia sagrada, preparando o homem para a operação mais excelente da qual é capaz e que corresponde à plena realização da sua natureza, a contemplação de Deus. Um pouco sobre a importância do tema. Esse tema é muito importante, por quê? Porque ele diz respeito à beatitude ou à bem-aventurança humana, que é aquilo que é nosso fim ou felicidade, é a contemplação de Deus e o consequente amor a Ele e a realização de obras orientadas por e para esse conhecimento e amor. Esse assunto também é importante porque ele diz respeito ao projeto católico de educação. O projeto católico de educação visa desenvolver aquilo que é próprio do homem, que é específico dele e que o distingue dos animais, é a vida intelectual. Ele visa o desenvolvimento da inteligência e, secundariamente, o da vontade. Mas não somente visando um fim natural, mas sim um fim último sobrenatural que pressupõe o natural e o toma como suporte, e acabou realizando por tabela. Tudo na vida humana, na conduta humana, nos projetos humanos, deve estar, em última análise, ordenado, dirigido, orientado à contemplação de Deus, nosso fim último. Tudo está, ontologicamente, por sua constituição intrínseca mesma, orientado por e para Deus. Se na ordem ontológica é assim, na ordem moral também deve ser. Isso é simplesmente, na ordem moral, é simplesmente agir conforme a realidade, conforme a verdade, e não ser um alienado, uma pessoa deslocada da realidade que vive numa fantasia. Por isso, tudo deve estar ordenado a esse fim, deve estar dirigido e orientado por e para esse fim.
Ele diz respeito ao projeto católico de educação. Esse projeto é um projeto pedagógico e anagógico de formação humana que é e deve ser indissociável do nosso fim último, indissociável da realização e salvação da alma humana, que são inseparáveis. Tem os esotéricos que separam salvação e realização. Não existe essa separação. É herético dizer que existe uma separação entre realização e salvação. A alma que não se salva, ela não se realiza. É isso. A realização, ela vai se dar em direção à salvação e pela salvação. Também esse projeto ele visa nos posicionar corretamente diante da realidade e cultivar, irradiar, realizar nossas potencialidades. Então, nos ajudar a passarmos da potência ao ato, a pegar aquilo que nossas potencialidades superiores, que são sobretudo intelectuais e volitivas, e fazê-las serem atualizadas. E isso diz respeito à realização do nosso ser. E aqui que tem um pressuposto metafísico muito importante que pode ser frequentemente esquecido nisso, quando se trata tanto da beatitude quanto da educação, da noção de educação. Como ensina a teologia sagrada, né, e também a São Tomás de Aquino, a finalidade da criação é a semelhança divina. A finalidade das criaturas, as criaturas existem para imitar a Deus, mas imitar não no sentido de fingir ser aquilo que não é. Não é nesse sentido moderno de imitar, mas imitar no sentido de realizar de modo limitado e finito a perfeição que Deus é de modo infinito e ilimitado, ou seja, participar das perfeições de Deus. Participar é justamente isso, realizar de modo finito, limitado, a perfeição que Deus é de modo infinito e ilimitado. A finalidade da criação, portanto, é a semelhança divina, a irradiação da bondade divina a seres distintos de Deus, portanto, limitados e finitos. Então, para a gente ficar com essa ideia, vamos novamente ver essa noção de participação. Quando se fala de participação, é isso. Quando a gente diz que a criatura participa de Deus, a gente está dizendo que a criatura ela realiza de modo finito, limitado e múltiplo a perfeição que em Deus é de modo infinito, ilimitado e simples. Em Deus, a perfeição é plena e ela se dá em um só ato intensivo, puro, simples, sem composição. Por isso diz que Deus é o ipsum esse per se subsistens. Então, por que eu consigo dizer um ato intensivo puro? Por isso eu disse um ato puro nas Também é porque aí a noção do esse é uma noção de intensidade. A gente vai tratar isso, de ato intensivo. Quer dizer que Deus, ele realiza o ser com intensidade infinita, plena. Por isso, não é intenção naquele outro sentido. Não, é intensivo de intensidade. E as criaturas, elas realizam o ser de acordo com o grau de intensidade medido, limitado. Deus é a intensidade pura do ser. Intensidade plena, melhor dizendo. Deus realiza o ser, é a própria realização, a própria exauriência mesma do ato de ser. Não uma exauriência conquistada. Porque ele não pode passar da potência ao ato. Se ele pudesse passar da potência ao ato, não seria ato puro. Então ele é, mas enquanto condição, até mesmo ele é essa exauriência enquanto condição mesma para qualquer outra coisa exista. Não dá para algo existir sem que Deus não exista. Aí que está. E por isso ele realiza de uma só vez toda a perfeição do ser, num só ato puro. Por que intensivo também? Porque essa noção de intensidade tem a ver com a questão de quantidade virtual, quantidade intensiva. Quando se fala, a gente pode falar, São Tomás fala de dois tipos de quantidade. Uma quantidade que é a das categorias, acidental, predicamental, e a quantidade intensiva,
que não é essa quantidade que tem nas coisas materiais, que é a quantidade predicamental. Essa quantidade diz respeito ao ser. Então eu posso dizer que em Deus, nos anjos, tem mais ser do que no homem. Mas estou dizendo que tem mais. Esse mais diz respeito a uma quantidade de intensidade, uma quantidade virtual, não é uma quantidade de massa, não é uma quantidade extensa. Aquilo que é extenso, extensivo, se opõe ao intensivo. Também é uma quantidade discreta. Isso. É, só intensiva, então. É uma quantidade de intensidade. Por isso Deus, a gente diz que Deus é o ipsum esse per se subsistens, o próprio ato de ser subsistente por si mesmo. Cada criatura realiza a semelhança divina mediante aquilo que nela é mais perfeito, isto é, mais semelhante a Deus, pois Deus é a perfeição. Então, aquilo que numa criatura for mais perfeito, mais nobre, mais excelente, é através da realização daquilo que ela vai encontrar a realização da sua finalidade, da semelhança divina, ou da sua beatitude. Mas o termo beatitude é aplicado à realização da criatura racional. Beatitude quer dizer a perfeita realização da natureza racional, seja humana ou seja angélica. Então, na criatura racional, essa semelhança divina é realizada por aquilo que nela é mais semelhante a Deus, que é a potência operativa intelectual, enquanto exercida em ordem ao mais perfeito e excelente dos seus objetos, Deus. Por que a inteligência, já falei isso em outra aula, mas é bom sempre lembrar. Porque a inteligência é o que há de mais perfeito no homem e no anjo. Primeiro, porque a inteligência ela impera sobre as outras potências humanas. Sobre tudo que tem no homem, a inteligência é a que reina, a que impera. Por quê? Por que ela tem essa capacidade de imperar? Primeiro, porque ela é a única potência que pode governar os seus próprios atos. E não necessariamente ser governada por outra, mas ela deve, além de governar os seus próprios atos, governar as potências inferiores. A vontade também pode governar os próprios atos, pode dirigir seus próprios atos, pode agir sobre si mesma, mas ela só faz isso mediante um ato prévio da inteligência. Não existe ato da vontade, não existe querer ou amar sem um ato prévio da inteligência. A gente não pode desejar, querer, amar algo que nós não conheçamos. E as potências inferiores do corpo, elas não podem governar a si mesmas, ou melhor, elas não podem agir sobre si mesmas. Eu não posso cheirar o meu ato de cheirar. Qual é o cheiro? Qual é o cheiro do ato de cheirar? Não dá. Eu não posso escutar o meu ato de escutar. Que som faz o ato de escutar? Não faz som nenhum. Eu não posso ver o ato de ver. Eu não posso olhar o ato de olhar. Eu não posso sentir o gosto, sentir o paladar do meu ato de sentir o paladar. É impossível. Mas eu posso conhecer o conhecer. Eu posso ter uma operação intelectual que age sobre a própria operação intelectual. Você pode também querer o seu querer, mas você não pode querer o seu querer sem saber antes o que é o querer. Aí que está. A inteligência, ela impera sobre todas as outras potências. Então ela é senhora das outras potências, é a mais perfeita de todas elas. Tinha mais um outro argumento, mas eu não lembro agora, mas eu dou esses argumentos de maneira mais explicada na aula A Dupla Beatitude, segundo São Tomás de Aquino. Então assistam, aquela aula vai ajudar bastante também a complementar essa, e essa aqui complementa aquela. A Dupla Beatitude, segundo Santo Tomás de Aquino. Vou falar sobre os pressupostos metafísicos da educação. E também são os pressupostos metafísicos da Beatitude. Então a gente falava da inteligência. É pela inteligência que o homem vai alcançar o seu máximo de realização.
seu máximo de perfeição, mas conhecendo a Deus. Na ordem natural, isso se vai dar pelo conhecimento da metafísica, mais precisamente da parte mais elevada da metafísica, que é quando a metafísica ela é a ciência que tem por sujeito quer dizer o tema, assunto, o ente enquanto ente. Esse é o assunto da metafísica, esse é o sujeito dela. Mas toda ciência ela deve se ocupar de estudar o que é o seu sujeito, as suas propriedades, né, as suas causas intrínsecas e as suas causas extrínsecas, os seus princípios. E quando se estuda a metafísica, vai se chegar ao conhecimento dos princípios intrínsecos do ente, que é a essência e o ato de ser, e o seu princípio extrínseco, que é Deus. Então Deus, quando é estudado pela metafísica, não é estudado enquanto seu sujeito, mas enquanto princípio do seu sujeito, porque não pode haver ciência natural que tenha Deus diretamente por assunto. Não pode. O Deus ele só pode ser conhecido indiretamente, através do ente enquanto ente, que é conhecido a partir dessa noção de ente enquanto ente, é tirada dos entes sensíveis. Aí que tá, porque às vezes se confunde quando se fala às vezes teologia, depois no histórico da recepção da obra de São Tomás, ela foi sendo absorvida no decorrer dos anos, dos séculos, misturada com outros autores. Então, tiveram autores posteriormente dele que não tratavam a metafísica como se fosse uma ciência una, mas dividiam ela entre ontologia e teologia natural, como se fossem duas ciências meio que independentes. Isso não existe em São Tomás. Não existe. São Tomás fala que existe a metafísica. Ela é a ciência do ente enquanto ente, também chamada de filosofia primeira. Quando ela se ocupa do conhecimento dos seus princípios, do conhecimento, ou melhor, quando a metafísica se ocupa do conhecimento do princípio do seu sujeito, aí ela pode ser chamada de teologia filosófica. O termo teologia natural não sei se nem é usado por ele, mas o conceito, se ele for entendido dessa maneira, está correto. E alguns autores... Teologia filosófica, o comentário da Trindade do Boécio. Então, essa ciência chega ao conhecimento de Deus mediante a luz natural da razão, sem o auxílio da revelação. Aquilo que todos podemos conhecer de Deus, sem auxílio da revelação, só com a luz natural da razão. E alguns autores depois fizeram uma divisão ontologia e teologia natural que não existe. Depois eu fiquei sabendo que o termo ontologia é de um autor protestante, acho que do século XVI ou do século XV, chamado Lorardos. Então ele é um termo ontologia, não surgiu nem no ambiente católico. O São Tomás não usa o termo ontologia para dizer ciência do ser. Ele chama só metafísica. Metafísica. O nome do autor que inventou? Acho que é Lorardos. Lorardos. Nenhum autor particularmente conhecido, né? Não é. Isso foi um aluno do professor Constantino Espósito que descobriu, segundo ele. Esse professor é um especialista em Soares, em metafísica, professor italiano. E ele diz que é lá que ele se encontrou a primeira vez. Lá se encontrou a primeira vez. Muito bem, a metafísica, ela vai chegar ao conhecimento, ela tem duas fases, que a gente denomina por dois métodos que eu não vou entrar profundamente aqui. O método próprio da metafísica se chama resolução, é resolutio. Resolução é um raciocínio, um modo de proceder intelectualmente em que se parte do efeito para conhecer a causa, que se parte do múltiplo para concluir no uno, e que se parte justamente do efeito para conhecer a causa. E existem duas resolutios próprias da metafísica. Uma é a que é resolutio, eu não vou usar o termo porque vão perguntar para mim
por que esse termo, e eu vou dar o termo, mas eu não vou explicar por que São Tomás usa esses termos para diferenciar, porque a aula a gente fugiria muito do nosso escopo. Então quem está muito curioso, segura a curiosidade. Primeiro tem a resolutio secundo rationem, que são uma série de raciocínios em que o homem ele ascende dos diversos níveis de atualidade do ente até concluí-los nas causas intrínsecas do ente, que é a essência e o ato de ser, ou seja, a essência e o actus essendi, né? Então a gente conclui que todo ente é composto de esse ut actus essendi e essência ut potência essendi. O que é esse actus essendi? Como é que é essa resolutio? Vou dar uma explicação básica. Se a gente pegar uma rosa, a rosa ela exala um perfume, por assim dizer, a operação da rosa. Ela comunica algo do ser dela pelo perfume. Quando a gente sente o perfume da rosa, a gente se pergunta, esse ato, que é o perfume da rosa, em ato, a gente se pergunta, o que doa ser a esse perfume? E a gente, investigando, disse que é um acidente na essência, na substância da rosa, que faz com que ela exale esse perfume. Mas esse acidente, né, um outro acidente que tem a rosa, por exemplo, a rosa vermelha, ser vermelha. Esse acidente, o que dá ser ao vermelho da rosa? O que doa ser? O que está doando ser, causando o vermelho da rosa? É o ato da essência dela. Então a gente vai ascendendo diversos níveis de atualidade, do mais raso desse do perfume, até por um acidente que tem nela, até a sua essência. Depois aí a gente conclui que todos esses atos participam de um ato intrínseco intensivo, que é a raiz na qual radica todos esses atos e que informa esses outros atos. Por que não basta resolver tudo na substância, no ato da essência? Porque esse ato da essência, ele comunica algo mais do que ele tem por ato dos acidentes. E esses atos acidentes comunicam algo mais do que o próprio ato acidental por ato da operação. De modo que, se a gente resolvesse tudo no ato da... Se a gente dissesse, mas por que não pode ter só o ato da substância, ela só tem o ato dela? Porque se ela comunicasse, ela perderia algo da substância dela. Então tem que ter um ato que é anterior, não cronologicamente, mas ele está presente intensivamente em todo o ente e que, de certo modo, transcende a própria substância, o ato substancial, mas ao mesmo tempo é limitado pela essência, que é esse actus essendi. São Tomás fala que o actus essendi, o esse o actus essendi, o ato de ser, que depois foi erroneamente traduzido por existência, por diversos autores, por influência até de inimigos de São Tomás, opositores de São Tomás. O actus essendi é o que há de mais íntimo em todas as coisas. Ele é o ato de todos os atos, perfeição de todas as perfeições. Então, quando se examina um ente, uma criatura... São Tomás fala disso? Na Suma Teológica... logo no começo, se não me engano, questão 4, questão 5, questão 8, ele trata disso. Porque ele está analisando o quê? Se em Deus a essência é idêntica ou distinta do ato de ser, do esse. Tá. E essas traduções brasileiras traduzem para existência? Não, as traduções... não existe tradução... O bom das traduções é que do lado tem o latim. Então, um segredo para quem quer ler São Tomás, nas traduções, sobretudo da Loyola, é toda vez que você vê o termo existência, você risca... Então, primeiro você olha no latim e vê se está existência. Se não tiver existência ou existere, vai estar esse. Aí você risca existência e bota ato de ser. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a entender a Suma.
Não é que ela fica fácil, ela começa a ficar inteligível. Isso fica difícil. Mas, por exemplo, São Tomás, o termo existência existe. São Tomás não era bobo. Se ele queria que o S se chamasse existência, ele teria usado a palavra existência. Por que é inadequado chamar o actus essendi de existência? Porque quando a gente fala existência, se a gente disser que o ente é composto de existência e essência, a gente está atribuindo, de certo modo, toda a consistência ontológica do ato para a essência. A gente está atribuindo já uma certa atualidade à essência, não está concebendo ela como potência. São Tomás fala que a essência é potência. Ela é um grau de limitação do ato. A existência, então, ela seria só algo que teria uma função extrínseca ao ente, não intrínseca. Ela teria só a função de pegar uma essência e realizá-la, e tornar ela em ato. Ora, o actus essendi, ele não é só o ser em ato, mas o ser como ato. Esse ut actus. É assim que São Tomás o compreende. Então, quando... Eu vejo mal a diferença do ser em ato e do ser como ato. Uma coisa está em ato, ela existe. Só isso quer dizer. Mas o ato mesmo dela, do ser, não é a sua existência, é o ato dela. Aí que está. É isso que está. E se você concebe o S como existência, você vai atribuir toda a consistência ontológica mesma à essência. E não é isso. Não é isso que São Tomás ensina. O actus essendi é a consistência ontológica mesma do ente. Tanto que ele vai falar que na criação existem graus de esse, graus de actus essendi. Você não pode dizer que existem graus de existência, porque existência diz somente se uma coisa é real ou não. Eu não sou... Um feijão não é nem mais nem menos existente que você. Isso, um feijão ou uma pedra não é mais existente do que eu, do que vocês. Então não se pode falar de graus de existência, mas fala de grau de actus essendi. Aí que está. O actus essendi, ele é limitado pela essência. É isso bom falar também. Então ele não é que ele vai, não é que depois, né, para querer dizer, então a existência ela determina a essência, porque você está colocando uma primazia para o S. Não, porque S não é existência. S é actus essendi. É como se fosse toda aquela energia ontológica. Nas traduções modernas, também devia haver um interesse em usar a existência para focar na questão do existencialismo, não é? Eu não sei. Eu sei que uma das críticas, quem vai recuperar, quem vai resgatar essa noção do actus essendi em São Tomás é o Cornélio Fabro. Isso não quer dizer, isso em muitos ambientes tradicionalistas a gente tem que falar assim, porque não vocês, é claro, mas é quando você elogia um autor, as pessoas têm a impressão de que você está canonizando esse autor. O que eu estou dizendo aqui é que o Cornélio Fabro, quando ele trata desses assuntos, ele é muito bom. Ele é muito bom, ele acerta. Tem uma coisinha lá que alguns autores, comentadores dele, deixou mais preciso, mas ele também, Cornélio Fabro, que foi um tomista do século XX, ele também tem obras posteriores em que ele faz interpretações de São Tomás bem distorcidas. Depois ele vai dizer que uma obra posterior a essa investigação toda, ele vai dizer que quando São Tomás fala que a inteligência tem primazia sobre a vontade, São Tomás está sendo só metafórico. Não está, desculpa, não está. Aí o Cornélio Fabro erra e erra feio. Aí não sei, o ser humano ele muda, né? A pessoa ela pode escrever uma obra muito boa com uns 30 anos, depois nos 50 escrever uma obra ruim. Então é nesse sentido
eu estou citando o Cornélio Fábio. Realmente ele foi o autor que no século XX resgatou, trouxe novamente essa interpretação mais precisa do Esse Actus Essendi em São Tomás de Aquino. Naquele livro que ele trata de participação. Isso, participação e causalidade. São 2 livros. São 2 livros, isso. eu tenho os 2. Isso. Eu me lembro, mas os 2 têm participação no nome. Isso, e ele tem uns artigos também, depois que ele escreveu bem. Quem trata hoje em dia muito bem disso são o padre Alain Contat e um outro Jason Mitchell, que são até legionários de Cristo. Então isso dá sinais de que... Como é o outro que não é o contato? Jason Mitchell. Jason Mitchell escreveu uma tese de doutorado de 800 páginas só sobre a metafísica no Cornélio Fábio. Em que universidade? Foi nos Estados Unidos. Mas aí o padre Alain Contat, ele fez parte da banca. E também tem o padre Alain Contat também ele orienta trabalhos assim. O padre Alain Contat, ele também é professor visitante no IVP. Ele fica em Roma, se não me engano. Depois tem os vídeos no YouTube recentes do padre Alain Contat, que ele explica bem sucintamente essa questão do Actus Essendi. Depois eu posso mandar para a lista. Tá em francês, desculpa, eu não posso fazer nada, mas tem legendas, mas também em francês, desculpa, eu também não posso fazer nada. Tá bom? Aliança Francesa, tá? Pode mandar o link. O professor Ivone agradece nas aulas lá. A dona Ivone traduz. Isso, a gente Tá bom? francês, assim, Acho que pode ver os pedacinhos, escutando, Ajuda. Não, mas tem a legenda em francês. Isso, Então é muito bom. E é 15 bom pra minutos, 20 aula. minutos. E eles tem muita coisa tem muitas consequências. Você vê a metafísica São Tomás assim, que estão sendo tiradas, mais ou menos, tiradas dessa latência assim, mais recentemente. Por exemplo, essa ideia que eu vou mostrar de ver a realização do homem como uma irradiação do Actus Essendi nas operações. Isso aí tem sido tratado, tem um artigo que está em italiano do padre Alain Contat, que chama Esse Essentia Ordo, que é um artigo muito importante, que ele vai tratar da metafísica da realização, da beatitude, mais ou menos assim, dizendo, a grosso modo. Muito bem, aqui eu falava, eu acho que eu fiz muita digressão, eu perdi o fio. Você estava dando o segundo orazione. Segundo ratione. Essa Segundo resolutio, orazione, a primeira. secundum ratione, segundo a noção, segundo a razão. Porque ela é discursiva, ela procede discursivamente. É uma cadeia de raciocínio. Então, primeiro ela vai resolver, na segunda ratione, o ato dos acidentes no ato da substância, e o ato da substância no Actus Essendi, que é limitado pela essência. Então, toda criatura, o que é a essência de cada criatura, né? É a potência Essendi, aqui. É o princípio de limitação desse Actus Essendi. A essência da criatura, ela mede o Actus Essendi. A essência, ela estabelece a medida ou quantidade virtual de Actus Essendi de um ente, determinando assim o que ele é. Ele é da quantidade de ser que tem ali. Aí. Mas deixa eu perguntar uma coisa. O Actus Essendi é que faz do ser aquele ser? E a essência. Então, mas é que a essência faz aquele tipo de ser. A essência humana te faz homem. O teu Actus Essendi te faz Schindler. Então, essa pergunta é pela causa. Do que faz o ser ser o que ele é? A essência e o ato de ser, os dois. Agora, o ato de ser, ele tem uma certa primazia sobre a o ato de ser essência. Propriamente, né? Propriamente. A essência, digamos, de uma maneira geral. Isso, a essência, ela é o grau de limitação de ser que tem um ente. Então, por exemplo, um mineral, uma pedra, tem menos Actus Essendi do que um vegetal. Um vegetal tem mais Actus Essendi do que uma pedra. Um animal tem
mais actus essendi, ou seja, ele tem uma essência menos limitadora do que a pedra e do que o vegetal. O homem tem uma essência menos limitadora, ou seja, ele tem mais actus essendi do que o animal, do que o puro animal. O anjo tem mais actus essendi, ou seja, uma essência menos limitadora do que o homem. E Deus não tem essência limitadora. A essência em Deus não é um grau de limitação. A essência de Deus é o próprio actus essendi. Actus essendi também diz a virtus essendi. Virtus essendi é essa energia ontológica que constitui o ente e que informa, dá ser à substância, aos acidentes e às operações. Professor? Oi. Então esse actus essendi seria uma essência de acordo com Não, a perfeição? não, o actus essendi não é... Então, aí que está. Vocês estão imaginando, talvez... Peraí. Vocês estão imaginando, aí que está o erro. O actus essendi não é um líquido informe que é recebido numa essência assim e ganha. Não é porque o actus essendi, ele não existe na criatura sem ser limitado por uma essência. Ele é distinto da essência. A essência é uma potência. A essência é uma potência que limita o ato. Então, o actus essendi é um ato radical, um ato raiz, onde se radica todos os níveis de atualidade do supósito entitativo. Que são níveis de atualidade? Operativo, acidental e substancial. Todos esses atos, o ato da minha essência, o ato dos meus acidentes, ou seja, o ser, quando eu falo ser, eu falo ato eu falo ser. O ser da minha substância, o ser dos meus acidentes próprios, né? Os acidentes próprios são as potências operativas, por exemplo. E os meus acidentes inseparáveis, que é o fato de eu ser homem. É um acidente inseparável. Ter um gênero é um acidente próprio da humanidade, mas ser homem é um acidente inseparável. Ser mulher é um acidente inseparável, porque se fosse acidente próprio, se ser mulher fosse acidente próprio da humanidade, todo mundo seria mulher, entendeu? Por isso que existe a distinção entre acidente separável e inseparável e acidente próprio. Essa distinção faz o John Whittle, um livro que eu não me lembro, mas sobre a metafísica de São Tomás de Aquino. E o ser desses acidentes e o ser das minhas operações, que decorrem das minhas potências operativas, encontra a sua raiz, a raiz da sua atualidade, ou seja, ele se reconduz a um só ato intensivo que se dissemina, que se esparticiona nesses níveis de atualidade do ente. Então esse ato é um ato que está se difundindo, é como se fosse toda a energia ontológica. Quais são, você falou, os 3 níveis de atualidade? Substância, acidente e operação. Tá. Esses são os S in acto. Aí que tal? Existe uma distinção entre o S ut actus e o S in acto. O S ut actus, ele é como se fosse toda essa energia ontológica condensada e que contém-se virtualmente, virtual quer dizer no sentido de ter força de produzir todos os atos do ente. Mas quando eu falo que ele se difunde, o ato se difunde na substância, da substância transborda, por assim dizer, para os acidentes, dos acidentes para as operações, isso não é para ser compreendido de maneira cronológica. Ele tem uma preeminência ontológica e lógica sobre a substância e os acidentes próprios. Porque não pode existir uma essência em ato sem os seus acidentes próprios, né? Deus, quando cria, ele não cria a essência, desenha na realidade a essência, agora eu vou desenhar também depois os acidentes próprios. Não, porque é impossível existir uma criatura, uma substância sem os seus acidentes próprios. É como se fosse assim, a substância, o ato substancial da criatura, ele tem um certo grau de perfeição baixo que ele exige para a sua realização um outro nível de atualidade distinto dele, que é o acidental. E esse também não se basta por si mesmo, ele exige um outro nível de atualidade que é o operativo.
uma difusão do actus essendi, de modo que o actus essendi, ele só vai se realizar, encontrar sua perfeita realização operativamente. Operativamente. Depois, se alguém quiser, me diz eu digo a fonte, mas São Tomás fala que toda substância propter sua operationem, existe para sua operação, para o seu operar. Então quer dizer que, de certo modo, todo ser opera. Operar quer dizer comunicar ao ser. Mesmo os seres inanimados, eles operam de alguma maneira. Eles difundem o ser. A luz irradia, a água molha, estão transmitindo o ser. O peso que a pedra exerce, ainda que seja uma pedrinha, ele ainda comunica algo do seu ser. O fato só dele poder ser visto já é uma comunicação. Isso. Os vegetais também operam, que é aquelas operações próprias da vida, né, que é crescer e se alimentar, se reproduzir, né? É isso. Os animais têm ainda o movimento, têm a sensibilidade ao movimento. O homem tem a inteligência e a vontade. O anjo tem uma capacidade de ação maior ainda. Quanto mais ser na escala dos seres, quanto mais actus essendi tem um ente, maior é a capacidade operativa dele. Por isso que Deus é onipotente. Isso. Porque ele é um actus essendi infinito. Isso. E em Deus é uma só coisa, aquele que opera, ou melhor, as operações de Deus, operações, que é conhecer e se conhecer e se amar infinitamente. Em Deus é um só, aquele que conhece, aquilo pelo qual se conhece e o objeto conhecido e aquilo que é conhecido, certo? Então Deus é um só ato em Deus, isso é intrínseco a Ele. A criatura ela não consegue ter isso num ato só puro, porque ela não é ato puro, ela exerce isso em atos subsequentes, ela se realiza em diversos níveis de atos, mesmo na operação, né? Ela precisa, na criatura não é uma só coisa, aquele que conhece, aquilo pelo qual conhece, o objeto conhecido e aquilo que é conhecido do objeto. Quando você fala em operação, você não está falando só dos atos próprios, né? Você também está falando dos outros atos que não são próprios. Ou não, quando você fala em operação, é só operação, ação. Operação. Conhecer é uma operação. Amar é uma operação. Isso, mas fazer um sapato também. Isso que eu pergunto. É só ato próprio também. Eu estou falando aqui das operações mais elevadas, né? Mas operação é uma ação humana. Tá. Aquela ação humana. Espero que eu não esteja falando desse. Vamos lá. Muito bem. Então, a essência nas criaturas é aquilo que limita o ato. O ato. É a potência. É a potência. É uma potência fundamental. A essência na criatura é grau de limitação de intensidade de ato ou ser. Em Deus, que é ato puro, não há essência limitante, mas sua essência, não sendo limitante, é indistinta, idêntica a seu actus essendi. Deus é o próprio actus essendi em si mesmo subsistente. O ipsum esse per se subsistens. A criatura não é o actus essendi, mas é grau de limitação de actus essendi. Por isso, quando a gente diz que em Deus se identificam essência e existência, também sofre da mesma imprecisão? Ou não? Como que é que diz que... Quando a gente diz que em Deus se identificam essência e existência. Exatamente. Sofre Exatamente. da mesma imprecisão. São Tomás, isso... Vamos escandalizar as pessoas. Deus não existe. Deus é. Existência quer dizer ser a partir de algo. Ex quer dizer, né, ser a partir de algo. Deus não é a partir de algo, mas ele é por si mesmo subsistente. Por isso, não é preciso aplicar o termo existência, tal qual entendia São Tomás de Aquino, para Deus. Por isso que ele diz que Deus é-se, Deus é. Aí que está. É uma sutileza, mas como diz São Tomás e Aristóteles, um pequeno erro de princípios gera um erro enorme nos fins. Isso aqui foi uma guerra no século XIV. Tanto que os autores posteriores que começaram, o Henrique Degan, que era um opositor de São Tomás,
Henrique Degan, ele chegava até que foi depois, acho que se não me engano, foi professor do Duns Scoto ou influenciou o Duns Scoto. Ele chegava a pegar textos de São Tomás, plagiar e mudar o sim para o não, para fazer aquele texto negar aquilo que ele estava dizendo, mas ele não dizia que era São Tomás que estava falando. Por exemplo, para dizer que a vontade era tem preeminência, tem primazia sobre a inteligência. Henrique Degan fazia isso. E uma das distinções que ele foi fazer é a distinção, ele foi interpretar a distinção entre esse e essência, inventando um vocabulário, que o S ele interpretou como essa existência e a essência como essa essência. Isso eu não vou entrar aqui, mas essa falta dessa compreensão ao longo do tempo foi gerando a consequência do conceito de ser moderno, que corresponde com nada, com aquilo que é absolutamente indeterminado. Você vai tirando todas as determinações, o que sobra. O ser por ser um conceito absolutamente vago e indeterminado, acaba se confundindo com nada. Essa concepção moderna do ser tem por origem, por raiz, o antitomismo. Esse Henrique Degan é do século XIV? Final do século XIII. Final do XIII. Eu não sei se ele sobreviveu ao começo do século XIV. E isso foi assim, tanto que depois... Mas ele ensinava onde, em Paris? Espero que eu não esteja falando besteira, que eu não conheço muito bem o Henrique Degan. Só sei isso que eu falei. Muito bem, o Duns Scoto depois, ele vai dizer que uma das consequências vai ser dizer que o objeto da metafísica não é o ente enquanto ente, porque o ente para São Tomás é o ente real, é o que tem ato. O Duns Scoto já vai dizer que o sujeito da metafísica é o ente possível. Ou seja, basta não... Depois Soares também. Soares vai ser chave aí. Então basta não ser autocontraditório, ou seja, ser possível de existir, que ele faz parte da metafísica. E uma das consequências aí vai ser levar a questão de conceber o ente de maneira puramente lógica. Espero não está sendo impreciso, e aí ele vai gerar um monte de erros, vai chegar no Kant, vai chegar no Heidegger, e etc. Mas muito bem. Hegel faz a confusão com isso aqui, não. Acho que tem, mas eu não conheço. Muito bem, foi só uma visão, a gente está fazendo muitas digressões. Muito bem. A criatura, portanto, ela não é o seu actus essendi, mas ela possui o seu actus essendi de acordo com o grau de limitação que a determina, que é a sua essência. Por isso, a criatura é ser ou ente por participação, porque ela tem esse grau de limitação. Participar é realizar de modo finito e limitado, a perfeição que Deus é de modo infinito e limitado. Enquanto Deus é ente por essência. Ele é o esse por essência. E a criatura é esse por participação. Então o esse, o ato de ser, o actus essendi, é a consistência ontológica mesmo do ente. O seu ato. Né? É o ato intensivo, intrínseco ao ente e que doa ser ou atualidade a todos os atos do supósito entitativo. Né? O ato da substância ou essência, o ato dos acidentes próprios e inseparáveis, o ato das operações. O esse actus essendi é aquilo que há de mais íntimo em todas as coisas. O ser, o ato, busca a sua difusão, a sua irradiação. É próprio do ato se difundir, doar ser, comunicar-se, expandir-se. A gente pode dizer que em Deus, muito entre aspas, essa difusão é tão perfeita que ela é imanente a Ele, que ela é a geração e a geração do Verbo é a inspiração do Espírito Santo, que ela gera pessoa, ela procede dessas operações pessoas distintas de Deus Pai, mas consubstanciais. É só um ato puro e simples.
Tanto que São Tomás, na questão 11 da Suma contra os Gentios, no livro 4, ele vai tratar desses diferentes níveis de operação, desde do inanimado, do vegetal, do animal, do homem, do anjo, até Deus, que vai dizer que quanto mais perfeito, mais imanente é a operação. Então, na criatura inanimada, é menos imanente a operação, é mais para fora. No vegetal, já tem operações mais interiores da vida, né? por ter vida, ele cresce, né? ele se desenvolve, nasce, Coisa em si mesmo, né? tem mais em si mesmo. O animal tem já imaginação, memória, ele pode se mover a si mesmo. O homem gera um verbo mental, a partir das coisas exteriores. As criaturas não têm a pura imanência das suas operações. Os anjos têm uma operação mais imanente ainda, porque o conhecimento deles é intuitivo. E Deus, as operações dele são puramente imanentes, que é o conhecer-se infinitamente e amar-se infinitamente. Então, nessa escala de operações de difusão do Actus Essendi, ela espelha a Deus de alguma maneira. Esses níveis de hierarquia, eles de alguma coisa estão imitando Deus de alguma maneira. Então, o ato ele busca se difundir, se comunicar. Então, o esse Actus Essendi possui em si, de modo concentrado, intenso, intensivo, embora de modo limitado, e limitado pela essência, toda a virtualidade, toda a virtus essendi, né, toda a força, né, de atos, dos esse em actos a serem difundidos. Ele se realiza de modo completo, o Actus Essendi se realiza de modo completo no ente infinito pela operação. Ele se difunde primeiro, doando ser a substância em ato, o esse em acto substancial, ele faz ser o esse em acto substancial, através do esse em acto, a substância, se transborda através dela, e doando ser aos acidentes próprios e inseparáveis, o esse em acto accidentale, e em seguida doa ser as operações, que é o esse em acto operativo, os atos, as ações do ente. Assim, a realização do ente se dá em última análise pela operação. Ele atinge essa atualização, essa realização, efetivação do Actus Essendi, daquilo que é mais íntimo de todos os seres, pela operação. O Actus Essendi é como que uma força ou energia ontológica radical que constitui o ente em seu mais íntimo, alcança sua realização ou atualização nos conseguintes, né? Esse em acto que atua ou o que ele doa a ser. E ele só se realiza, por assim dizer, de modo completo, perfeito, no último estágio da sua realização, no qual ele alcança o máximo de sua atualidade nos esse em acto operativos. Isso aqui é uma noção que a gente pode, modernamente, talvez a gente tenha perdido, que é que por beatitude ou felicidade, bem-aventurança, se compreende a perfeita realização da natureza racional. Realizar é tornar-se ato. E essa realização é uma operação de São Tomás. A felicidade não é um estado. Não é um estado de ser, mas é uma operação. O homem, por assim dizer, ele não se realiza enquanto homem se ele não opera, se ele não opera intelectualmente e volitivamente. Então a beatitude é uma operação, a operação da faculdade ou potência operativa mais perfeita de todas, tendo por objeto o mais nobre e excelente de todos, né? No caso Deus. Assim, a criatura racional alcança a sua máxima atualidade, a sua máxima e mais perfeita e intensa difusão, realização, efetivação, a sua máxima semelhança divina no conhecimento de Deus, na contemplação de Deus. E as artes liberais? Nossa, depois de 1 hora para terminar a aula. As artes liberais, né? O que tem a ver com isso? Foi uma introdução. Foi uma introdução, mas eu acho, talvez hoje acho que nós só vamos ficar na introdução mesmo.
Porque eu acho que exige, eu já vou dizer porque exige-se a gente ter isso de modo preciso quando a gente pensa o nosso fim último, a nossa beatitude. Já vou dizer por quê, mas eu antecipo. Porque é muito fácil ter a ideia de que a lei moral, de que a lei de Deus é uma camisa de força que tolhe a naturalidade e a espontaneidade dos nossos movimentos. Mentira. Uma concepção gnóstica, ou gnosticizante, protestantizante, que ela dá a entender que a natureza humana ela tem um negócio positivo que precisa ser cortado assim e endireitado. Não é isso. O mal, o pecado, ele nos despotencializa. E a lei moral, ela nos potencializa. A lei moral, ela não é tolhedora, ela é potencializadora, intensificadora, realizadora. E se a gente apresenta a religião só pelos seus preceitos negativos, sem apresentar o que a gente está querendo concretamente realizar, a vontade ela não tem objeto, que a vontade ela só se move pelo bem. Se você só ensina o que é ser evitado e não ensina o que é ser amado, você não está ensinando porcaria nenhuma para a vontade. Tá, a vontade pode pegar meio confusamente aquilo que é, mas a vontade ela só age em função do bem. Ela quer as coisas pela razão universal de bem. Se você só dá preceitos negativos, a vontade não, ela vai querer evitar algo, vai ter uma noção muito confusa de que tem que evitar o pecado, evitar o mal, mas para quê? E aí, sobretudo os jovens nesse mundo corrompido que tem, ficam sem saber por que existem, por que eles existem, o que eles estão fazendo na religião. E é muito fácil se revoltar com uma religião que é apresentada dessa maneira e que se só apresenta o mal do vício e não a beleza da virtude. Eu acho que é fundamental para se entender isso, recuperar esses pressupostos metafísicos. Eu tenho uma certa convicção, eu não sei se eu estou certo ou não, mas que você só é capaz de ensinar algo simples depois que você entende isso de maneira complexa. A gente só consegue ensinar, isso aqui pode ser facilmente ensinado para qualquer um, mas se você não tem alguém que entende isso mesmo de uma maneira complexa, e depois de digerir isso com muita dificuldade, sabe transmitir em palavras simples, coisa que infelizmente eu sei que eu não estou conseguindo fazer, aí que a gente consegue, só depois desse processo que a gente consegue ensinar de maneira simples as coisas. Então acho que é necessário entender, se voltar para resgatar a compreensão correta, metafísica de São Tomás, para se ter essa noção da beatitude como realização. E aí depois eu acho que isso for digerido, aí um dia talvez se consiga se explicar isso de maneira mais simples. Mas eu acho que eu tenho muita dúvida. Você dá a metafísica do método de Dom Bosco. Eu acho muito, para mim é muito complicado. Eu desconfio muito quando se fala que, eu acho que as coisas, quando elas são bem compreendidas, como diz Aristóteles, são simples de serem ditas. Mas quem defende simplicidade espontânea, intuitiva, assim como se fosse uma coisa fácil de ser adquirida, para mim está no fast food. Está no fast food. Só se for um santo que recebeu uma graça muito fulminante, uma pessoa de uma virtude assim, que essa pessoa vai conseguir ver isso aqui olhando, mas isso aqui não é fácil. Isso olhando não é fácil. Só que é o São Tomás que vê, ele explica do jeito que ele sabe, precisa estudar muito e pensar muito para entender o que ele está dizendo. Isso. A simplicidade ela custa muita complexidade. E por outro lado, a gente vê que a fórmula de Dom Bosco, não é de Dom Bosco, que é Nosso Senhor que diz para ele. Você tem que formá-los, ensinando para eles a beleza do vício e a feiura da virtude. Não, o contrário. Esse não é. Esse é outro que ensina, preternaturalmente. Mas é isso, né? De Nosso Senhor, justamente, para ele é fácil dizer com palavras simples o que tem que ser feito com um menino de 8 anos. Embora o menino de 8 anos estivesse entendendo nada. Eu acho que quando eu leio
Dom Bosco, eu acho muito difícil de entender. Eu acho muito difícil de entender aquilo. Eu preciso entender o complicado para depois chegar, olha só, era fácil de entender. Para mim fazer meditação com Dom Bosco, assim, é difícil mesmo. Mas vamos continuar. Muito bem. As artes liberais. As artes liberais, ao ter por fim o desenvolvimento das capacidades operativas e intelectuais do homem, essa é a finalidade das artes liberais. As artes liberais visam desenvolver as operações intelectuais mais fundamentais da vida intelectual, mais fundamentais do homem. Então, quando ela faz isso, a gente tem que estar olhando, né, eu quero olhar elas, trazer uma consideração às artes liberais pela perspectiva da beatitude, da realização e da difusão do esse actus essendi. A gente está, ao desenvolver essas habilidades das artes liberais, a gente está aprendendo a difundir, a realizar o nosso ser naquele potencial que é mais elevado do homem e que realmente realiza a sua natureza, define o que ele é, que é a intelectualidade. As artes liberais têm por fim a realização, a atualização das capacidades operativas e intelectuais do homem. Elas têm por fim a realização dos esse em acto das operações intelectuais. As artes liberais visam desenvolver operações intelectuais, ou seja, habilidades da inteligência, habilidades da potência intelectual, da faculdade de conhecer. Elas visam desenvolver o ser, portanto, o ser humano, o ser intelectual. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou da resolução. Você falou da secundum ratione. Você falou da outra? Não falei. Não falou, tá. Vou falar então deixa eu falar. Então, na metafísica, ela tem essa primeira resolutio, em que ela, analisando, ela realiza uma ascensão pelos diversos níveis de atualidades de um ente e resolve todos eles num ato intensivo no qual todos eles radicam, que é o actus essendi. Vai do múltiplo para o uno, vai dar do efeito para cá. Todos os meus atos, ou seja, olhando aqui um ser humano, né? A minha operação de falar, o que dou a ser a minha operação de falar é a minha faculdade de falar corporal, e o que dá ser a ela, dou a ser a ela, a minha faculdade intelectual. O que dá ser a minha faculdade intelectual é a minha substância. E o que dá ser a tudo isso, a substância, tudo isso é um esse actus essendi, né? Não está aqui fora de mim. Não é um fantasminha, o líquido está me formando. Está aqui, está difundido em é um actus essendi que é limitado pela essência humana que isso, você tem. Por isso ele é intensivo. Ele está percorrendo né? Ele está presente, atuando todo o supósito. Não dá para pegar uma faca e cortar ele. Não é extensivo. Extensivo dá para dividir. Não é uma quantidade, então é uma quantidade intensiva, não é uma quantidade de massa. Muito bem, quando ele chega nessa conclusão, não se resolve tudo, porque ainda fica a pergunta, tá, mas existe o actus essendi limitado, mas o que dou a ser ao actus essendi limitado por uma essência do ente? Falta, o actus essendi limitado, como ele não é subsistente por si mesmo, a gente imediatamente, quando se chega a esse conhecimento, se pergunta, tá, mas ele não se explica por si mesmo. O que explica ele? Um ato extrínseco, principial dele, que é o ipsum esse per se subsistens, que é alcançado pela resolutio secundum ratione, é aquela que resolve o actus essendi limitado pela essência no ipsum esse per se subsistens. Então, a primeira resolutio secundum ratione resolve os princípios intrínsecos do ente, é actus essendi e essência, esse e essência. A resolutio secundum ratione, a resolutio secundum rem, ela vai resolver em Deus, enquanto conhecido, enquanto princípio do ente enquanto ente. Ela não é uma cadeia de raciocínio? Então. Ela não bate do múltiplo para o uno? Então, a resolutio ela parte do múltiplo para o uno. Toda a resolutio.
Toda resolúcio. Tanto a significação... Porque aí, então, aí eu prefiro não falar, fica para uma outra aula, tá bom? Eu já estudei isso, mas eu não guardei. Justamente a resolução segundo o Ren, eu precisava estudar um pouco, mas ela vai resolver, ela vai concluir a necessidade de que exista um ser que seja idêntico à própria essência, cujo ato de ser seja idêntico à própria essência. É essa que vai se resolver. Essas são as duas resoluções da metafísica, que é uma ciência una, né? Não são duas ciências, como depois modernamente foi se entender, como uma ontologia, é como se a ontologia fosse a resolutio secundum rationem e a teologia natural a resolutio secundum rem. Não. Ela quando a metafísica ela se ocupa do princípio do seu sujeito, aí ela pode ser chamada teologia filosófica. Ela é chamada teologia filosófica pela resolutio secundum rem. Muito bem. Voltando às artes liberais, elas visam, portanto, desenvolver o ser racional, né? Visam a sua realização, a máxima difusão do seu actus essendi. E aqui entra a distinção, a gente está falando aqui da beatitude natural, mas ela tem algo a ver com a beatitude sobrenatural. Dúvidas a respeito desses termos, assistam o vídeo A Dupla Beatitude segundo Santo Tomás de Aquino. Vamos lá. Bem, a beatitude natural e a sobrenatural. O fim último do sobrenatural, ele, como eu mostrei na outra aula, ele realiza por tabela o fim natural. A beatitude natural não pode ser realizada sem a sobrenatural também. A pessoa que está em ignorância invencível, ela vai para o céu, ou seja, se realiza seu fim sobrenatural, caso obedeça à lei natural. A pessoa com ignorância e ignorância vencível, aquela pessoa que tem o conhecimento, né, da pregação do Evangelho, da igreja, da revelação, a pessoa que está em ignorância vencível, se ela só busca a beatitude natural, ela fala, não, conheço o Evangelho, conheço a igreja, os sacramentos, mas eu quero só aquilo que São Tomás, só a metafísica para me realizar. Essa pessoa que rejeita conscientemente o fim sobrenatural, para onde ela vai quando ela morre? Ela vai para o inferno, ela não se realiza nem naturalmente. Ela pode ter uma certa realização natural aqui, mas depois a pessoa que conhece a revelação, né, e fala, poxa, eu posso conhecer Deus diretamente. Não, mas eu quero só conhecer indiretamente. A gente está falando com um idiota, né? Idiota. É mais ou menos assim. Uma pessoa que quer muito visitar a Catedral de Notre Dame. E a pessoa, olha, eu te dou uma viagem para você passar dias em Paris, você pode passar horas, dias e dias visitando a Catedral de Notre Dame. Fala, não, vou comprar o livro. Eu compro o livro com as fotos, eu quero o livro. E a pessoa rejeita. O que a gente pensa de uma pessoa dessa? Não é a mesma coisa que alguém que diz que só quer reconhecer a Deus. Quer dizer, eu estou fazendo uma hipótese aqui absurda, né? Não sei se existiu alguém assim. Espero que não, deve ter existido até. Mas, então, é só para dizer que a relação da beatitude natural com o sobrenatural. Quando a gente fala das artes liberais, a gente está falando dessa realização natural do homem. Mas, dado que nós sabemos pela revelação que o homem não foi criado por um fim puramente natural, mas também por um fim sobrenatural, o exercício das artes liberais deve ter por fim o fim sobrenatural também. Senão a gente está se alienando. No sentido daquela frase de Nosso Senhor, que a quem já tem, lhe será dado, e a quem não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. Quem já tiver a atitude natural, bem examinada, pode ter sobrenatural. Agora, se a pessoa não quiser a sobrenatural, mesmo a natural vai ser tirada. Muito bem. Aí vem a pergunta. Essa é uma pergunta que eu tenho refletido assim. Será que todo homem precisa das artes liberais para se salvar? Não, né? Não se exige uma instrução formal nas artes liberais para se salvar. Por quê? Porque o credo, como diz São Tomás, a revelação, ela já dá todas as verdades que é preciso se salvar, tanto as naturais quanto as naturais. Se a pessoa ela não consegue chegar ao conhecimento de que Deus é
pela luz natural da razão sem auxílio da revelação, ela chega pela fé. Tem muita gente que não sabe chegar a 5 vias, conhece as 5 vias. Ela pode até conhecer, olha, é dogma da igreja dizer que Deus pode ser conhecido pela luz natural da razão sem auxílio da revelação. É dogma. Quem contraria isso, anátema, fogueira, pessoal. Muita gente na direita, ia ser um churrasco aí. Pesado. Para de falar besteira. Fala besteira. Besteira é me dar inspiração. Existe gente que dá inspiração de falar uma coisa dessa. Essa é a besteira, né? Mas na revelação, você já tem tantas verdades naturais, enquanto que a pessoa pode aderir, quanto reveladas. A pessoa adere a elas, não por um raciocínio que ela chegou, mas pela fé. E também tem as verdades sobrenaturais, aquelas que são impossíveis de serem conhecidas pela luz natural da razão sem auxílio da revelação. Então todas as verdades que é preciso para se realizar estão no credo, estão na doutrina católica, estão na revelação. Então, não se precisa todo mundo da instrução formal das artes liberais. Então para quem precisa isso? Né? Mas espera aí. Como as artes liberais, elas dizem respeito à própria vida intelectual natural do homem, ao que é necessário à sua própria realização natural, a realização da própria natureza humana, é necessária uma formação de algum grau, ainda que instrução informal, implícita. Quer dizer, a pessoa que, ainda que sem a instrução formal nas artes liberais, ela desenvolve a sua inteligência de modo sadio, ainda que bem limitado, algo das habilidades das artes liberais ela tem. Ela tem. Aí, né, as artes liberais têm a lógica. Né? A pessoa, a lógica faz parte do próprio funcionamento da inteligência. Existe uma certa lógica natural. Claro. Né? Então tem que ter. Agora, para quem precisa? Porque essa pergunta, eu me faço essa pergunta porque hoje em dia se dá por batido de que, principalmente o pessoal da direita, que é preciso resgatar o currículo das artes liberais. Ok, eu também concordo. Mas como isso deve ser feito? Porque as artes liberais, pelo menos no século, na época das universidades, era dada só para uma formação de elite. Era só aos 14 anos, a pessoa já chegava alfabetizada. Claro, algo de gramática ela já sabia, uma gramática básica. Gramática é uma arte liberal. Mas em que medida a gente vê as artes liberais como uma preparação exclusiva para teólogos e filósofos, e em que medida ela pode ser aproveitada para todo mundo? É uma pergunta a ser feita. Eu não estou combatendo as artes liberais. Eu quero compreender isso sem fazer uma simplificação grosseira. Depois, principalmente com o quadrívio, hoje em dia você tem um problema grave. O quadrívio não é. Mas... Com a música, então, minha investigação sobre a música é isso, porque, tá bom, quadrívio música. A música no quadrívio é a música especulativa, você ensina a compreender, se ensina uma operação intelectual de aprender princípios teológicos e filosóficos a partir da escuta de uma obra musical. Pressupõe, claro, a música prática, saber solfejar, tocar um instrumento, mas não é a música prática. E entre a formação desse currículo e o nosso tempo, a gente tem a Ars Nova, a gente tem o maneirismo do Gesualdo, da Renascença, do Luca Marenzio, a gente tem a ópera, a gente tem o racionalismo, a estética iluminista, a racionalista do século XVIII, a gente tem o romantismo. Como é que a gente posiciona em relação a isso? Tem um monte de coisa aqui, um monte de música, de forma de arte que está sendo feita aqui, que não é feita segundo os princípios estabelecidos por Deus. Mas pelo contrário, o romantismo é uma filosofia na música e nas todas as artes contrária à metafísica, contrária ao catolicismo. Né? E o pessoal, muitos desses daí que querem resgatar o pouco das artes liberais, vão lá e fazem lá as artes do belo, o Bruckner, o Wagner, o Chopin. Tá, né? Mas é uma simplificação muito grosseira você falar. Nietzsche com aquele pátio. Isso aí precisa de um estudo
mais aprofundado, precisa de uma crítica a tudo isso que aconteceu. Essa crítica não foi feita, e infelizmente nos ambientes ditos tradicionalistas isso não é incentivado. Primeiro, porque o padre ele tem mais coisa para fazer do que isso, e um leigo também tem mais coisa para fazer. Também tem mais coisa para fazer. Mas são poucos entre os leigos que vão buscar uma carreira acadêmica, uma vida contemplativa, e existem até certos meios tradicionalistas que isso é brutalmente desestimulado, infelizmente. Mas enfim, o padre Leonel Franca tinha uma ideia bem diferente disso. Muito bem. Então, ainda que uma instrução informal implícita é necessária, é preciso desenvolver algo da vida natural como suporte para a sobrenatural. O quanto precisa ser desenvolvido depende da necessidade e estado de vida de cada um. É o que o padre Leonel Franca fala de Psicologia da Fé. Eu não vou falar isso de novo, assistam o vídeo A Dupla Beatitude, segundo São Tomás de Aquino. Lá eu trazo como o padre Leonel Franca trata disso. Cada um tem uma necessidade diferente. Resumindo assim, quanto mais erudita for uma pessoa, quanto mais capacidade intelectual tem uma pessoa, mais formação ela vai precisar, ainda que seja um leigo. Só o catecismo não vai, digamos assim, não vai segurar. A necessidade também, né, de ter uma instrução formal mais explícita tem a ver, aí que está, com o ambiente cultural da sociedade em que se vive. E aí um outro elemento que precisa ser bem investigado ainda. Um ambiente cultural e social corrompido, que não é constituído, orientado conforme princípios católicos e, portanto, não educa, ao menos implicitamente através de seus símbolos, seus membros, ocasiona uma necessidade maior de instrução como fortalecimento das convicções e remédio à confusão mental e à alienação produzida por esse ambiente. Então se exige hoje em dia, até das pessoas mais simples, uma instrução muito maior do que elas precisariam na Idade Média, há 300 anos atrás também. Porque a modernidade, portanto, ela exige maior instrução. O modo como a sociedade era organizada, mesmo até 300 anos atrás, que havia mais princípios de desigualdade, de hierarquia, em que a natureza estava mais presente na vida da pessoa, ela poderia aprender implicitamente muito mais sobre a realidade do que hoje, com a feiura que é esse ambiente urbano moderno, com a feiura que são as relações, a ordem de relações entre as pessoas hoje em dia. Tudo horrível. Então, hoje em dia se exige também uma maior instrução. Também, ainda assim, o grau de intensidade dessa instrução vai depender de pessoa para pessoa. Aí que eu começo a ver, realmente, talvez trazer mais das artes liberais para o ensino comum seja mais necessário. Tenha hoje realmente, ela não tenha sua pertinência só para uma formação de filósofos e teólogos, mas também uma formação e de certo modo a nossa formação atual, do que a gente ensina eu ia falar ginásio e colegial, não estamos mais no ano 90, do Fundamental 2 e médio. Se a gente for ver, ela é muito parecida com as artes liberais. Ela falta lógica, a lógica falta, é preciso... Nós damos lógica no médio. Falta lógica. Aqui se dá lógica no médio, mas aqui no colégio católico, que tem preocupação com isso que eu estou falando. Mas a gente não tem, não se ensina a pensar com rigor, que a lógica ensina. Gramática se ensina, mas a gramática que estão se ensinam aí é péssima. Não ensina mais gramática. Tem nada. Retórica, existe um pequeno resquício de retórica na aula de redação. Pequeno. Onde se tem aula de redação. Onde se tem aula de redação, mas é só pegar as redações que são feitas no vestibular para ver que desgraça é. Então é quase uma sopa rala que fizeram com retórica. O quadrívio, a gente não tem a música especulativa, que é a mais importante do quadrívio, também não tem
a astronomia, tem a aritmética, tem a geometria, que é o mais raso. É o mais raso, assim, dessas ciências que começam a tratar do mundo, que saem do trigo e começam a tratar do mundo exterior. Porque estuda a quantidade. A quantidade é o acidente mais superficial que inere nas coisas materiais. A quantidade discreta é a quantidade de existência. A quantidade discreta é a quantidade de existência. E tem a aplicação, enquanto ciência média, da quantidade no som, que é a música, e da quantidade discreta no som, que é a música, e a quantidade contínua no espaço, que é a astronomia. Você tem uma aplicação da quantidade nas coisas pelo estudo da física moderna, que a gente tem, pela química. Você tem, mas falta a questão como que isso era estudado no currículo das artes liberais. A parte quantitativa era só um esboço para ver como aquilo se referia a Deus. A parte de como isso se refere a Deus, que é fundamental na música, a geografia também estaria. A geografia estaria. Agora, o que é muito curioso, sempre me chama a atenção, é que todo esse esquema simplesmente age como se a história não existisse. Como esquema de quem? Esse é o esquema do trigo e do quadrilho. Do trigo e do quadrilho? Então, porque falta a história, né? Completamente. E a história, também eu ia falar justamente da história. A história é muito estranho, porque a experiência é uma coisa importantíssima, e a história é a experiência. É impossível você pensar uma formação boa de um homem sem história. Sem história. E não é que as pessoas não soubessem história, acho que sabiam, mas eu não sei como é que isso entrava. Será que São Tomás não sabia história? É que na Idade Média tinha muita história para estudar. Não tinha muita história. Quer dizer, acho que se estudava Heródoto, acho que sabia. Porque se fala que a história é uma ciência que começou a surgir conscientemente no século XIX, né? Por causa do romantismo. Porque, entendeu? É a questão da evolução que dá. Inclusive, não, mas é uma coisa curiosa, porque até o século XIX, você não tinha essa ideia de você vai numa sala de concerto para ouvir música do passado. No século XVIII, os compositores compunham para ser ouvidos naquela época e depois talvez nunca mais haveria concerto. Então, por exemplo, Johann Sebastian Bach, ele compunha um criale por semana. Um criale por semana, polifônico. Depois dizem que encontraram as partituras dele usadas num açougue para empacotar carne. Viu, Schlittler? Mas a Sagrada Escritura é uma história. Mas tudo isso precisa de reflexão. Isso precisa de maior reflexão. Muito bem. Então, a gente tem uma maior necessidade disso. Eu acho que o nosso currículo, hoje em dia, o que se propõe, ele é bom. Ele não é que nem fala, não, tem que mudar tudo tem que... Não. Ele pode ser adaptado. Ele pode sofrer ajustes. Mas eu acho que o que a gente aprende de física ou de química é uma coisa muito boa. Talvez eu acho que... Mal aproveitado. Então, eu acho que o que falta, eu acho que talvez a gente veja... Aí é uma crítica pessoal, mas também eu sou da área de ciências humanas, né? Eu acho que a gente vê muitas ciências exatas e pouca gramática, depois muitas ciências exatas e sem finalidade... Não tem nenhuma finalidade contemplativa. Nós temos professores que procuram fazer isso, para fazer a marina, mas não, são absolutamente exceções. Tem outra coisa também, isso aqui no Brasil, mas se a gente for ver na Europa, existem o Fundamental 2 e o ensino médio, em que a pessoa aprende grego e latim. Aprende grego e latim. A pessoa que vai cursar na Alemanha uma universidade, dependendo da universidade, ou na Inglaterra, ou mesmo na Itália, ela já chega na universidade que tem lá de ciências humanas sabendo grego e latim. Eu tinha uma professora no doutorado que era suíça. E ela, de fato, quando ela foi fazer a faculdade de filosofia, ela já lia grego, que ela tinha aprendido no colégio. A pessoa já entra, então lá é diferente. A gente não pode generalizar para o mundo todo. Tanto que a USP hoje em dia tem um projeto lá, o Mínimos, lá de uma escola lá, acho que chamada Amorim, alguma coisa, de ensinar grego, latim. Grego também. Grego também? Esse Mínimos aí é um método inglês, que foi traduzido agora por uma equipe da USP. Muito bem.
A moral, ela é para a beatitude, para concluir a nossa aula. Então, quando a gente fala na Suma Teológica, tem uma parte que o São Tomás vai tratar da moral. E a gente pergunta assim, o que vocês acham que é a primeira coisa que São Tomás trata quando ele vai falar de moral? Um monte de pessoas falam, pecado, a lei, certo? Não, a felicidade. A primeira coisa que ele trata é a beatitude. Então a moral, ela é para a beatitude. Então, esse modo de colocar a beatitude como realização é fundamental para se dissipar diversos erros implícitos, como o de um moralismo tolhedor ao invés de potencializador. A lei de Deus, a lei moral, não é uma camisa de força. A lei de Deus é potencializadora e não tolhedora de potência. A lei de Deus, enunciada e compreendida sem qualquer licenciosidade, com toda a sua austeridade, jamais é tolhedora, mas é potencializadora. Ainda que haja preceitos negativos, o não matarás, não cometerás tal e tal pecado, esses preceitos visam remover os obstáculos para a realização positiva do ser. E não tolher negativamente algo que no ser é positivo, pois o que ela visa tolher é o pecado, o ato mal. E o mal não tem ser, ele é um negativo, ele só existe em referência ao bem enquanto privação de um bem. Essa lei de Deus, ela nos constitui intrinsecamente pela participação. Ou seja, a nossa própria constituição ontológica é determinada inexoravelmente conforme a lei de Deus, pela participação. Que a gente explicou, os pressupostos metafísicos. A lei de Deus não é uma camisa de força que tolhe a naturalidade e a espontaneidade dos movimentos humanos. Essa concepção é gnosticizante, protestantizante, como se a natureza humana fosse intrinsecamente má e devesse receber uma determinação estranha a si mesma para se realizar, para se endireitar, para se corrigir. Nota-se que em meios católicos mais conservadores e tradicionais, essa concepção de moral como tolhedora é implícita em muitos, sobretudo em recém-convertidos que chegam à religião e à sua prática sem uma formação e instrução suficiente e cheio de escrúpulos, misturados com um zelo sincero pela prática da lei de Deus. A religião católica não é a religião do não pode, mas é a religião do para poder realizar aquilo que é o bem, para nos potencializarmos, que o nosso maior bem é preciso renunciar àquilo que nos despotencializa. O pecado, ele empobrece, ele aliena, ele despotencializa e impede a realização do potencial mais elevado do homem, sucateando o homem. A concupiscência, que nos inclina ao bem inferior, é combatida não por si mesma, mas pelo movimento do apetite intelectivo ao bem superior. Você simplesmente não combate a concupiscência por ela mesma. Ela é combatida pela realização do nosso potencial superior. Pela realização da vontade informada pela inteligência, que visa regular ou ordenar o movimento da concupiscência conforme a própria lei constitutiva da natureza humana, orientada ao fim sobrenatural e potencializada pela graça. Na realização do esse actus essendi, a gente está falando de um modo puramente natural. O que é a graça? A graça é um esse in acto acidental, que é comunicado de modo a potencializar a realização do actus essendi. Então ele aumenta aquela energia ontológica do ente, mas num grau sobrenatural, acidental. Por exemplo, vamos lá, dessa questão da concupiscência e do pecado como tolhedor, como despotencializador. O pecado que é tolhedor, não a lei, não a realização do bem. Por exemplo, alguém que preza em demasia os prazeres da mesa, atribuindo a eles uma importância maior do que eles realmente têm, ou ao menos tendo uma atitude a respeito deles que os trata como se tivessem valor maior do que realmente têm, isso acaba empobrecendo, despotencializando essa pessoa. Essa pessoa, por exemplo, pensa demais sobre o que vai comer e o que gostaria de comer em diversos momentos durante o dia, fora do horário da refeição. Fica planejando demais, preocupado demais com comida.
Essa pessoa, como que organiza a sua vida, tendo por eixo o sumo bem, o bem mais importante, aquilo que ela mais se preocupa, esses prazeres sensíveis, deixando-se mover pela concupiscência deles, o apetite sensível de comida, ao invés de regular esse apetite conforme a razão. De fábrica, o homem ele não vem regulado para querer comer só o que é necessário. Tem um desregulamento, né? Algumas pessoas, e isso também depende, algumas pessoas vão ter mais desregulado o apetite para comida, o outro apetite para outra coisa sensível, o outro para o conforto, etc. Né? Mas de uma maneira, acho que todo mundo tem essa coisa de comida. A gula é muito geral. A gula é muito geral, muito fácil cair nesse desregramento. Né? Essa tensão de preocupação demasiada com a comida impede a mente de se concentrar em coisas mais elevadas e importantes. Esse valor desordenado, subjetivo e não objetivo e verdadeiro, projetado sobre as coisas inferiores, ele sufoca, amortece a inclinação às superiores. Nós temos inclinação pela alma ao conhecimento, à realização do sumo bem. É uma inclinação que deve ser cultivada, não é também, ela precisa ser desenvolvida. Mas existe o desejo de conhecer. Como começa a metafísica de Aristóteles, todo homem tem por natureza o desejo de conhecer. Se ele cultiva o desejo de conhecer, ele vai desenvolver o esse em acto de que as coisas, né, das operações que vai querer conhecer as coisas, por diversos esse em acto que ele vai atualizando das operações, ele vai chegar a dizer, olha, eu tenho que conhecer a Deus, eu tenho que conhecer a causa não causada de todas as causas, porque as coisas que eu quero conhecer, movido pelo meu desejo de conhecer, não se explicam por si mesmas, de modo que esse meu desejo só vai ser realizado, né, só vai encontrar o seu repouso no conhecimento de Deus. Né? Não estou dizendo que existe uma intuição para conhecer a Deus, não, de modo algum, existe um apetite natural por conhecimento. Quando ele é desenvolvido, aí surge no homem ser produzido o conhecimento de Deus, ou o desejo de conhecer a Deus. E o desejo das coisas inferiores acaba tolhendo o desenvolvimento dessa inclinação sutil da alma. Outros prazeres sensíveis também valem como exemplo. O conforto físico, o excesso de lazer, de diversão, as formas de arte e música que são construídas por elementos que visam mover mais o apetite sensível do que a contemplação, em que o ritmo domina sobre a melodia e que não tem uma ordem racional que reflete a ordem de Deus na melodia, que a melodia é toda fragmentada, reificada pelo ritmo, tiranizada pelo ritmo, em que o timbre ou a dissonância tem primazia sobre a perfeição da consonância e da melodia, né? Ou seja, formas de arte que não apresentam os elementos inferiores subordinados aos inferiores, mas sufocando os superiores. Essas formas de arte são um retrato dos vícios das pessoas, né? A música pop é o retrato da pessoa sensual, que tá muito voltada para as coisas sensíveis. O rock também, de uma maneira mais agressiva, né? Mais iracunda, assim, poderia se dizer. O inferior, ele se potencializa, ele se realiza quando é regulado pelo superior. Mesmo quando ele é hipertrofiado, mesmo se o inferior for hipertrofiado, ou seja, exagerado, desenvolvido de maneira exagerada, ele vai tender a se despotencializar. Né? Não é só por anemia que ele vai se despotencializar, mas por excesso de desenvolvimento. Né? O inferior, num jargão péssimo de hoje em dia, né? Mas para usar só para ilustrar, ele se empodera quando se subordina ao superior. Né? Aí, para dar raiva no pessoal que usa o termo empoderamento, você só vai ser empoderado, ou seja, você só vai desenvolver capacidades ricas de ação quando você segue a hierarquia que Deus colocou nas coisas. Que o pessoal do empoderamento aí tudo a favor do pecado. É tudo a favor do pecado. Diz que a pessoa se empodera quando ela peca, etc. E a verdade é o contrário. A verdade é o contrário. Esse termo empoderamento também é ruim. Eu não quero ninguém empoderado para cima de mim. Eu quero destruir os poderosos. Eu costumo dizer sempre para os alunos isso, que é de uma maneira muito simples, mas é o que você está dizendo. Que é mentira do diabo, que a gente vai ser feliz se a gente fizer o errado. É mentira do diabo que a gente vai ser feliz se a gente pecar, se a gente fizer o errado. É mentira. A gente, na verdade, em vez de empoderamento, eu sempre falo, eu não estou falando só do céu, eu estou falando deste mundo. Vocês vão ser felizes aqui se vocês ficarem perto de Deus. E isso
E não só isso, no ponto de vista tanto natural, quanto, ainda mais como sobrenatural, o sofrimento nos enriquece. Porque o homem, ele não consegue desenvolver um bem elevado sem passar por uma provação. Mesmo na ordem natural existe o sofrimento como algo que capacita o homem para um bem. E na ordem sobrenatural ainda mais, porque o sofrimento é a realização da semelhança divina mais elevada que a gente pode ter, que é a semelhança com os sofrimentos de Cristo. Eu tinha na faculdade uma professora de francês que dizia que o homem só dá sua medida no sofrimento. O homem só dá sua medida no sofrimento. Então, o inferior, ele só se realiza perfeitamente, só se potencializa, se empodera, quando ele se deixa ser informado e regulado pelo superior e para o superior. Para nós concluirmos, boa tarde, vamos lá. O homem, uma vez que tem alma, tem também por ela inclinações superiores que devem ser cultivadas. No entanto, a concupiscência aponta para o outro lado. Mas isso não quer dizer que essa inclinação da concupiscência ao bem inferior seja contraditória à natureza humana. É apenas uma desregulação de fábrica que exige o exercício e cultivo das potências superiores para que seja devidamente regulado e assim alcance a sua realização perfeita. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem também. O homem foi feito para se realizar pela operação. Nessa operação pela qual se realiza, ele deve passar por provações, mesmo na ordem natural. E essas provações envolvem regular a concupiscência. Né? Então, o homem, se ele se deixar no piloto automático, ele vai tender ao bem inferior. Mas deixar no piloto automático, uma vez que ele é animal racional e possui por natureza potências operativas, ativas, de modo que é da sua natureza operar, agir e não ser meramente passivo, resignado, budista, estoico e quietista, não é da natureza humana. Não é natural para o homem deixar no piloto automático, porque ele tem que desenvolver as suas operações. Então, de modo que é da sua natureza operar, agir, e não ser um ser meramente passivo, resignado, budista, estoico, quietista. Os quietistas tinham uma visão puramente budista, tanto que os esotéricos, lá o Fritjof Schumann, René Guénon, aqueles canalhas, adoram a heresia quietista. Adoram, porque eles acham que vai chegar no estado de quietude. E olha só que engraçado, um dos que gostam muito dos quietistas é o Fritjof Schumann. Os quietistas, eles achavam que eles iam chegar num grau de contemplação, que eles iam chegar num grau que eles podiam fazer o que quiser, um grau de passividade total, que eles podiam realizar qualquer tipo de ação, inclusive imoral, que a salvação estava garantida. E o Fritjof Schumann, não vou entrar aqui, mas ele fazia a mesma porcaria. Fazia a mesma porcaria. Por que ele gosta do quietismo, né? Pois é, essa passividade, assim, ele vê em relação a isso com as religiosidades orientais, ou seja, gnósticas, né? Por tudo isso que a gente falou, a educação e a cultura devem promover aquilo que estimula as potencialidades superiores, aquilo que motiva as potencialidades superiores. Enunciar a lei de Deus como puramente negativa, concebê-la como tolhedora e não como realizadora, potencializadora, é uma catástrofe. A vontade ou o apetite intelectivo tem como objeto próprio o bem universal. A vontade só consegue, portanto, operar, isto é, querer, amar algo sobre a razão universal de bem. O mal não é objeto da vontade, mas o bem. Se você apresenta a religião apenas como os preceitos negativos daquilo que deve ser repudiado, negado, renunciado, né, o mal, sem apresentar a inteligência e a vontade aquilo que deve ser amado, desejado, ou seja, o bem, que é aquilo que é positivo a ser buscado, você está apresentando a religião de modo inadequado, pois não está mostrando o bem, o fim que é buscado na religião, que é justamente essa realização do homem, pela contemplação de Deus. Que ou seja, a gente não é somente a pessoa buscar o conhecimento da filosofia e da teologia, né, mas a prática da religião, como é possível para cada um, e da gente ordenar tudo que diz respeito ao nosso estado de vida, da sua profissão e a Deus. A gente tem uma perspectiva contemplativa e sobrenatural na nossa própria profissão. A nossa profissão, qualquer profissão que seja, tem alguma relação com Deus. Alguma relação tem. São Tomás fala que todas as artes práticas se ordenam as ciências práticas se ordenam às ciências especulativas, e essa, em última análise, a Deus. Então, tudo está ordenado a Deus de alguma maneira. Então, nós conseguimos fazer isso.
ordenar o nosso, a nossa profissão, a nossa, muito entre aspas, nossa, não é vocação, né? Mas essa vocação em direção a Deus, como meio da realização das nossas potencialidades. A vontade ela só se move pelo bem. Se você não mostra o que é positivo na religião, mas só apresenta como negativa, como a religião do não pode, você não dá à vontade aquilo que ela deve buscar. Ela vai ter uma noção, eu sei que é um bem evitar tal coisa. Mas por que é um bem evitar tal coisa? Porque estão dizendo que Deus revelou, aí você começa a ter uma noção voluntarista e extrinsecista da religião, como se a lei moral fosse algo arbitrário, que não tivesse nenhuma relação com o vínculo íntimo do homem com Deus, pela participação, e fosse só uma coisa estranha à nossa realização. A gente tem que fazer isso porque Deus mandou e pronto, né? É um voluntarismo. Se você apresenta ela só como negativa, como a religião não pode, você não dá à vontade aquilo que ela deve buscar. Você não concebe na inteligência o bem que deve ser buscado e por isso a vontade não sabe o que querer, ela fica desorientada. É uma catástrofe conceber a religião só como o que não deve ser feito. Ensinar a religião para os jovens só como repúdio e não como afirmação de bens e valores superiores potencializadores, realizadores e correspondentes à realidade. Somente motiva-se a se afastar do mal, do pecado. Quem concebe o bem, o pecado, quem concebe o bem positivo que é afirmado por esse... somente motiva-se a se afastar do mal e do pecado aquele que concebe o bem como positivo, né, que concebe o bem positivo que é afirmado por esse afastamento. Só se motiva alguém, inclusive a nós mesmos, a praticar a virtude e fugir do pecado, do vício, mostrando o bem que é realizado com isso. Virtude vem de virtus, quer dizer força. Tem a ver com essa realização de uma força de atualização. Se você só mostra o mal, se você não mostra que o mal deve ser evitado não por si mesmo, mas porque ele impede essa realização do bem, você não motiva ninguém. Talvez uma outra pessoa mais especial assim vai ser motivado, mais bonzinho, mas não é o normal. Daí decorrem diversos escrúpulos, exageros, etc. É muito fácil apresentar o mal dos vícios, mas mais difícil é a beleza e a apetecibilidade da virtude, cuja aquisição só pode ser obtida, obviamente, pela afirmação positiva do bem, em primeiro lugar, e consequente, em segundo lugar, repúdio ao vício. Como consequência também de apresentar a moral como tolhedora, que é gerando uma série de escrúpulos na pessoa, se segue também o desleixo. A pessoa que é muito escrupulosa, ela vai gerando um tal desgaste psicológico que chega uma hora que ela, né, joga no piloto automático. Esse desleixo, né, a pessoa vê que começa a fazer tudo mal feito com a desculpa de que se for feito com a boa intenção, Deus provê o que falta. O escrupuloso, após o desgaste psicológico que isso traz, torna-se facilmente liberal, ou tosco mesmo, por princípio. A pessoa diz, eu sou tosco mesmo, e aí? Essa pessoa ela se resigna com um baixo padrão de qualidade de vida, de realização de virtude, e fica desmotivado com o que é elevado. E isso aqui é contrário à natureza humana, é contrário à nossa beatitude, à nossa realização, à nossa salvação, as obras que nós devemos realizar para nos salvarmos. Além disso, ainda que o esse actus essendi se realize atuando o esse in acto da substância, os acidentes e as operações, ela possui somente uma tendência virtual em direção a Deus. O actus essendi só possui uma tendência virtual em direção a Deus. Essa tendência não é objeto de intuição, não é um conhecimento inato, não é um conhecimento em ato de nascença, não é um esse in acto por nascença, mas só passa da virtualidade à atualidade mediante diversos esse in acto operativos da inteligência e da vontade previamente requeridos. Para o homem ter o desejo de conhecer a Deus, é preciso cultivar o desejo de conhecer natural, potencializá-lo, desenvolvê-lo, desenvolver uma série de conhecimentos e amores prévios, operações prévias da inteligência e vontade, né, esse in acto prévios, para que desses esse in actos possa irradiar, realizar, efetivar o desejo de conhecer e amar a Deus como fim último do ponto de vista natural e sobrenatural.
O desejo sobrenatural de ver a Deus no céu, no entanto, só é efetivado pela graça, que é um S acidental, S em acto acidental, infundido por Deus na alma humana, e que não tem, nem pode ter sua raiz naturalmente no S actus essendi do ente finito racional. Mas a graça, ela não tolhe a natureza, mas a pressupõe, toma como suporte e a aperfeiçoa. Por isso, um desenvolvimento intelectual é pré-requisito para a aquisição e suporte da graça e para que essa encontre campo fértil para se desenvolver. A beatitude sobrenatural, ela não tolhe, não aboliu a beatitude natural, como a gente viu na outra aula. Mas a beatitude sobrenatural, ela se realiza, ela é a realização das nossas potências naturais, sobrenaturalizadas pela graça e pelas virtudes teologais, pelos dons do Espírito Santo. E não a realização de novas potências operativas que ser comunicadas, porque não são comunicadas com a graça novas potências operativas, mas sim um acidente que passa a inerir no nosso ser e que nos comunica virtudes sobrenaturais, virtudes teologais e os dons do Espírito Santo, e não novas potências operativas, mas nos capacita a um agir semelhante ao de Deus. Tá? Então, já foi longo demais. Foi uma introdução, uma parte 1. Na próxima aula a gente começa a tratar das artes liberais propriamente como São Tomás as concebe enquanto virtudes intelectuais. Tá certo. Bem? Vamos rezar? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Dai-nos a Virgem pura. É por isso, Em nome do Pai, do Filho